Sou Abdur Rahman Mohamed, conhecido como Russo, e hoje vou falar sobre uma pergunta que incomoda milhões de brasileiros. As leis do Brasil conseguem acompanhar os crimes atuais? Porque o criminoso de hoje não precisa mais entrar num banco com uma arma. Ele pode estar sentado diante de um computador, usando contas falsas, celulares roubados, dados vazados e dezenas de contas bancárias em nome de terceiros. Em poucos minutos, uma quadrilha pode atingir centenas de vítimas. Enquanto o crime trabalha com internet, inteligência artificial e transferência instantânea, parte do nosso sistema jurídico ainda carrega a estrutura de uma época em que não existiam PIX, aplicativos bancários, redes sociais ou smartphones. Cardinal, as leis são realmente de 1943? Precisamos começar corrigindo uma informação. O Código Penal brasileiro foi criado em 1940. O Código de Processo Penal veio em 1941. A Consolidação das Leis do Trabalho, conhecida como CLT, é que foi criada em 1943. Isso não significa que todas as regras estejam exatamente iguais desde aquela época. O Código Penal já foi alterado dezenas de vezes. Inclusive, em 30 de abril de 2026, a Lei nº 15.397 aumentou as penas de crimes como furto, roubo, estelionato e receptação, além de criar regras específicas para celulares, computadores e fraudes bancárias. Portanto, dizer que a legislação nunca foi atualizada seria incorreto. Mas existe um problema real. Em vez de o Brasil construir um sistema moderno, organizado e coerente, muitas vezes apenas acrescenta novos artigos e aumenta penas dentro de uma estrutura criada há mais de 80 anos. É como tentar transformar um carro de 1940 num veículo moderno apenas trocando algumas peças. Pode até andar, mas a estrutura continua antiga. Cardinal, a verdade sobre o estelionato. Muita gente afirma que o crime de estelionato possui pena de 3 a 5 anos. Atualmente, isso não está correto. Depois da mudança de 2026, o estelionato comum possui pena de 1 a 5 anos de prisão, além de multa. Quando se trata de fraude eletrônica praticada por redes sociais, telefone, aplicativos, e-mails falsos ou outros meios digitais, a pena pode ser de 4 a 8 anos, além de multa. A lei ficou mais dura. Mas ainda existe uma discussão importante. Deveria receber praticamente o mesmo tratamento quem causa um prejuízo pequeno a uma única pessoa e quem organiza um sistema capaz de destruir financeiramente centenas de famílias? Na minha opinião, não. O valor do prejuízo, a quantidade de vítimas, a estrutura da organização, o uso de dados roubados e a vulnerabilidade das pessoas atingidas deveriam produzir diferenças mais claras na punição. Um criminoso que engana uma pessoa e causa um prejuízo de R$ 1.000 não pode ser tratado exatamente como chefe de uma organização que espalha golpes em massa. Os dois cometeram crimes, mas o poder de destruição não é o mesmo. Cardinal, quanto maior o dano, maior deve ser a consequência. Defenda uma regra simples. Quanto maior o prejuízo e o número de vítimas, maior deve ser a pena, não de maneira automática e cega. Cada acusado precisa ter direito à defesa, à investigação correta e a um julgamento justo. Mas a legislação poderia criar níveis mais claros. Fraude de pequeno valor e sem organização criminosa. Fraude de grande valor. Fraude contra várias vítimas. Fraude praticada profissionalmente. Fraude que utiliza idosos, pessoas vulneráveis ou dados roubados. E fraude em massa, organizada como uma verdadeira empresa do crime. Hoje, muitas quadrilhas possuem divisão de tarefas. Uma pessoa rouba os dados, outra faz a ligação, outra fornece a conta bancária, outra movimenta o dinheiro, outra transforma o valor em criptomoeda ou compra mercadorias. E existe alguém no comando recebendo a maior parte do lucro. A lei precisa alcançar a cadeia inteira, não apenas o indivíduo de baixo nível que foi encontrado com o celular na mão. Cardinal. O crime do celular. O roubo de celular não termina quando o aparelho desaparece. Hoje, o celular pode conter contas bancárias, documentos, e-mails, fotografias, contatos, redes sociais, aplicativos profissionais e toda a identidade digital da vítima. Em 2024, somente a cidade de São Paulo registrou 163.485 roubos e furtos de celulares,
mesmo com uma redução de 9% em comparação com o ano anterior. Em abril de 2026, a legislação passou a estabelecer pena de 4 a 10 anos para o furto de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos. O roubo também teve a pena base aumentada para 6 a 10 anos e passou a contar com uma agravante específica quando o objeto roubado é um celular, computador ou equipamento semelhante. A receptação comum também passou de 1 a 4 para 2 a 6 anos de prisão. Essa mudança foi necessária. Mas aumentar a pena no papel não resolve tudo. É preciso atacar o mercado que compra, desbloqueia, desmonta e revende os aparelhos. Enquanto existir quem compre celular roubado, existirá quem roube para vender. O receptador não é um personagem secundário. Ele é parte do motor econômico do crime. Cardinal, cardinal. Não basta aumentar a pena. Aqui está uma verdade que muitos políticos evitam dizer. Uma pena muito alta não assusta quem acredita que nunca será identificado. Pesquisas sobre prevenção criminal mostram que a certeza de ser descoberto e responsabilizado costuma produzir mais efeito do que simplesmente aumentar o tamanho da pena. Um criminoso não costuma abrir o Código Penal antes de roubar um celular para calcular se pegará 6, 8 ou 10 anos. Ele pensa: será que vão me pegar? Se a resposta que ele imagina for não, a pena escrita no papel perde grande parte do efeito. Por isso, precisamos combinar punição proporcional com investigação eficiente. Não é escolher entre polícia e lei. Precisamos das duas. Cardinal, cardinal. O que realmente deveria mudar? Primeiro, integração nacional de informações. Polícias, bancos, operadoras de telefonia, plataformas digitais e Ministério Público precisam conseguir compartilhar alertas e informações dentro da lei, com segurança e respeito à proteção de dados. Uma conta utilizada em 50 golpes não pode continuar funcionando durante semanas, porque cada vítima registrou a ocorrência numa cidade diferente. Segundo, bloqueio rápido do dinheiro. Quando a fraude é comunicada imediatamente, o sistema deveria localizar as contas por onde o valor passou e bloquear o que ainda estiver disponível. O dinheiro costuma circular por várias contas justamente para dificultar o rastreamento. Terceiro, combate às contas laranjas. A mudança de 2026 passou a tratar especificamente da cessão de conta bancária para movimentar dinheiro criminoso. Isso é importante, porque sem contas de passagem, muitas quadrilhas perderiam uma de suas principais ferramentas. Quarto, recuperação do patrimônio da vítima. Não basta prender e deixar o dinheiro desaparecido. A investigação precisa localizar veículos, imóveis, criptomoedas, empresas de fachada e outros bens comprados com o produto do crime. A prioridade deve ser devolver à vítima aquilo que for possível recuperar. Quinto, delegacias e equipes especializadas em crimes digitais. O golpista pode estar em outro estado, usar servidor estrangeiro e movimentar dinheiro por dezenas de instituições. Esse crime não pode ser investigado como se ainda fosse apenas um cheque sem fundos de 40 anos atrás. Cardinal celular seguro é útil, mas precisa avançar. O governo criou o programa Celular Seguro, que permite comunicar o roubo ou furto e solicitar o bloqueio do aparelho, da linha telefônica e de aplicativos financeiros participantes. A ideia é correta, mas o sistema precisa avançar até que todos os bancos, operadoras, fabricantes e plataformas relevantes estejam integrados. Também é necessário facilitar a recuperação do aparelho e dificultar a reutilização de suas peças. Se o telefone bloqueado continuar valendo dinheiro quando desmontado, o mercado criminoso permanece ativo. Tecnologia precisa trabalhar contra o ladrão, não facilitar a vida dele. Cardinal, cardinal. As propostas de Pablo Marçal, pesquisei também as propostas apresentadas por Pablo Marçal durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Na área de segurança, seu plano defendia uma central de operações integrada, uso de inteligência e monitoramento, compartilhamento de dados e imagens, parceria entre a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Bombeiros e SAMU. Também propunha maior presença da Guarda nos bairros, melhoria da iluminação e da zeladoria urbana e a triplicação do efetivo da GCM. A parte de inteligência, tecnologia e integração de dados faz sentido. Criminosos trabalham em rede. O Estado não pode trabalhar dividido em ilhas que não conversam. Iluminação, ocupação dos espaços públicos e presença organizada nos bairros também podem contribuir para a prevenção. Mas precisamos separar ideia boa de promessa eleitoral.
Triplicar o número de guardas não acontece apenas dizendo um número num palanque. É necessário orçamento, concurso, formação, equipamentos, comando, estrutura e planejamento. Colocar milhares de agentes sem treinamento adequado não é política de segurança, é produção de manchete. E existe outro detalhe: prefeito não muda o Código Penal. Mudanças nas penas dependem do Congresso Nacional e da sanção presidencial. Uma prefeitura pode investir em prevenção, guarda municipal, iluminação, câmeras e integração, mas não pode aumentar a pena do artigo 171 por conta própria. Cardinal, cardinal. Minha proposta para um Brasil mais seguro. Na minha opinião, o Brasil precisa de 5 mudanças centrais: pena proporcional ao dano e ao número de vítimas, investigação rápida e integrada, bloqueio imediato do dinheiro e dos aparelhos, punição séria para receptadores e financiadores, devolução dos valores e bens para as vítimas. Também precisamos de prevenção, educação digital nas escolas, campanhas permanentes contra golpes, orientação para idosos, segurança obrigatória nos aplicativos bancários e responsabilidade das empresas quando seus sistemas apresentam falhas graves e evitáveis. Não adianta somente prender o criminoso depois que uma família perdeu todas as economias. O Estado também precisa impedir que o crime aconteça. Cardinal, cardinal, reflexão final. O problema do Brasil não é apenas ter leis antigas. O problema é possuir leis alteradas aos pedaços, investigação lenta, sistemas que não se comunicam e pouca recuperação do dinheiro roubado. Em 2026, as penas ficaram mais altas. Agora precisamos descobrir se a aplicação ficará mais eficiente. Porque uma lei dura que nunca alcança o criminoso é apenas tinta no papel. E uma polícia eficiente sem lei clara também encontra limites. Precisamos de leis modernas, polícia preparada, tecnologia integrada, justiça mais rápida e respeito absoluto ao direito de defesa, para que inocentes não sejam condenados apenas para produzir estatística. Segurança pública séria não pode ser de esquerda, de direita ou propriedade de um político. Deve ser compromisso do Estado com o cidadão. Ideias boas precisam ser aproveitadas, venham de quem vierem. Ideias ruins precisam ser rejeitadas, mesmo quando vêm de alguém de quem gostamos. O Brasil não precisa de mais espetáculo, precisa de resultado. Você concorda que o tamanho do prejuízo e a quantidade de vítimas deveriam influenciar mais claramente a pena? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo e siga nosso perfil para acompanhar mais análises diretas sobre segurança, leis, direitos e os problemas reais do Brasil. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Respeito às vítimas, respeito aos profissionais da segurança, respeito à justiça e cobrança firme para que as leis acompanhem a realidade do povo brasileiro. Nos encontramos no próximo vídeo.